Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26, o versículo 31 ao versículo 46. Mateus 26, o versículo 31 ao versículo 46. A palavra de Deus, ela nos diz assim, Mateus 26, o versículo 31 ao versículo 46. Então Jesus lhe disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Versículo 36 diz assim ainda: então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E Jesus disse então: vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus se retirou pela 2ª vez e orou: meu Pai, se for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Então deixou-os novamente e orou, pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem o meu traidor. Amém? Somente aqui essas palavras. Nós vamos meditar aqui um pouco na palavra de Deus. E essa passagem falou ao meu coração, irmãos, quando eu a preparava para a quinta-feira. E hoje novamente eu trago essa mensagem. Afinal de contas, né? Tem cantores no Brasil que cantam o mesmo hino. Em todas as igrejas que vão, sempre o mesmo hino repete, né? Porque o pastor, de repente, não pode trazer novamente uma mensagem que é a palavra de Deus para a igreja, a mesma mensagem, né? Pode sim. A Bíblia nos mostra aqui Jesus no Getsemane, os últimos passos de Jesus. Aqui a Bíblia nos mostra os últimos passos de Jesus. E Jesus já alertando os discípulos do que iria acontecer, que estava chegando a hora. Logo após os discípulos cearem, né, com Jesus, houve aquela última ceia com Jesus ali, e que hoje nós celebramos e relembramos a ceia do Senhor. Jesus ceiou com os discípulos, e depois, né, Jesus alertou os discípulos. Jesus veio trazer um alerta aos discípulos que estava chegando a sua hora, e que ele ia morrer, ele ia ser entregue nas mãos dos homens para morrer, mas ao 3º dia ele iria ressuscitar, que não era para os discípulos se preocuparem, se escandalizarem com isso, porque ele iria ressuscitar. Eu vejo a atitude de Pedro, né? Aquela atitude sanguínea. Pedro era um homem sanguíneo, que explodia fácil, né? E esse era o temperamento do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro. E Pedro vem e diz: Senhor, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, Senhor, eu não vou te abandonar, eu estou com o Senhor até o fim. E aí Jesus alertou Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar.
E os irmãos conhecem essa história. E Jesus então parte para o Getsêmani, o jardim do Getsêmani. É ali que Jesus sofre toda a agonia, né? É ali que Jesus então, ele chora, ele se agoniza. Ali é o lugar onde Jesus sente o peso do pecado da humanidade. E a Bíblia diz até que Jesus, ele suava gotas de sangue de tanta agonia. Eu imagino a pressão psicológica em cima de Jesus. Eu imagino, né, Jesus ali, o choro de Jesus, toda aquela agonia. E Jesus foi orar no Getsêmani e levou os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos foram com Jesus até o Getsêmani. E chegando lá no jardim do Getsêmani, Jesus diz para Pedro e mais 2 discípulos: venham comigo mais perto, os outros ficam aqui, que eu vou orar. Venham para perto de mim. E a Bíblia diz que é ali que Jesus começou a orar, a ter essa agonia toda, né? Esse sofrimento todo, irmãos. E Jesus então vai orando e vai orando. Eu não sei, a Bíblia não relata quanto tempo Jesus orou ali, quanto tempo Jesus ficou naquele momento de oração, aquele primeiro momento de oração. Eu imagino que não foi pouco, foi bastante. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus virou e olhou para os discípulos, Pedro e os outros 2 discípulos, e os demais que estavam longe, todos estavam dormindo. Veja bem, um Jesus que anda todo o tempo com os discípulos, realiza milagres. Os discípulos abandonam tudo que tem, a profissão. Mateus abandonou a profissão, ele era servidor público, ele colhia impostos, né, para Roma, ele era colhedor de impostos na alfândega, e ele abandona ali a profissão dele, né, o serviço público a qual ele servia para Roma. Pedro abandona a pescaria, os outros discípulos abandonam pai e mãe, todos abandonam o que tinham para seguir a Jesus, e agora viviam de Jesus. Eles viviam de Jesus, comiam o que Jesus comia, andava como Jesus andava. Esses eram os discípulos de Jesus, os que seguiam Jesus. E eu vejo agora esses discípulos, sabendo que Jesus está no momento final, Jesus avisou, e Jesus naquela oração de agonia, os discípulos, eu vejo aqui que os discípulos ficaram indiferentes. Guarde essa palavra, indiferente. Os discípulos ficaram indiferentes à morte de Jesus, à entrega de Jesus, indiferentes à dor de Jesus. E eu quero falar para os irmãos sobre a indiferença que existe hoje no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, entre as pessoas, e até mesmo quem não é crente. Existe hoje, irmãos, a síndrome, ou a doença, posso dizer assim, da indiferença. As pessoas já não se amam mais. As pessoas já não se preocupam mais umas com as outras. Eu vejo na atitude dos discípulos aqui a indiferença. O mestre deles, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, estava ali avisando: está na hora da minha morte, estou sofrendo a agonia dos últimos passos agora. E os discípulos que deixaram tudo para seguir esse Jesus, agora enquanto Jesus sofria a agonia, os discípulos estavam dormindo enquanto Jesus orava. Eu vejo também, irmãos, a indiferença espiritual, porque hoje muitos crentes também não oram mais, não buscam mais o Senhor. Muitos crentes já não se preocupam mais com a vida espiritual, se está sentindo a presença de Deus ou não, se está ouvindo Deus falar ou não. Fica insensível, fica indiferente a Jesus. Não está importando se Jesus está aqui ou não, não está importando se Jesus está falando com ele, alertando ou não. Não se preocupa se Deus levantou alguém para falar ou não, não está nem aí. Está indiferente à voz de Deus quando fala. Existe, irmãos, um grande problema no meio cristão e também no mundo, é a indiferença. As pessoas não se preocupam mais umas com as outras. As pessoas não se abraçam mais, não se amam mais. Principalmente depois da pandemia que veio, né? Antes a gente abraçava uns aos outros, mas depois da pandemia as pessoas pararam de se abraçar. Houve um tempo durante essa pandemia que aconteceu aí, passada, né? Houve um tempo que nem nas mãos a gente podia pegar nas mãos das pessoas, era só um tchauzinho de longe. Você se lembra disso? Nós vivemos essa fase, nós passamos por essa fase. E as pessoas, isso esfriou mais, isso foi um canal para esfriar mais o amor das pessoas, a preocupação das pessoas umas com as outras.
E acontece que hoje as pessoas vivem na indiferença. E hoje eu trago essa palavra para alertar os irmãos sobre a indiferença. E Jesus, quando então está ali orando, e quando Jesus sai da oração, daquele primeiro período de oração, ele fez 3 períodos de oração ali no Getsêmani. Nesse primeiro período de oração que Jesus fez, ele volta e vê os discípulos adormecidos. E Jesus diz: vocês não podem nem um instante orar comigo, vocês não podem nem um instante velar comigo, se preocupar comigo, nem um instante se preocupar com a minha dor. E Jesus então alerta os discípulos: vigiem e orem, vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus ensinou os discípulos que eles deveriam naquele momento estar em oração. E Jesus volta para a oração. Olha que Jesus alertou, irmãos, essa primeira vez. Jesus volta para o seu segundo período de oração. E ali Jesus está no seu segundo período de oração. E Jesus ora, sofre agonia e faz aquela oração: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor, mas se não for, seja feita a tua vontade. Você conhece essa passagem? Foi ali, foi nesse momento que Jesus orava e se agonizava e suava gotas de sangue de tanta agonia. E quando Jesus volta novamente, irmãos, Jesus vê novamente os discípulos adormecidos, todos dormindo. Estava indiferente se Jesus ia morrer ou não, se Jesus estava chorando ou não. Não se preocuparam, estavam indiferentes concernente à dor de Jesus. E Jesus novamente vê os discípulos assim adormecidos, não vigiando, não velando com ele, não orando. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que existem 2 grandes mandamentos, e nós não podemos ficar na indiferença com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso vizinho, com o nosso parente, com aquele que precisa de Jesus, com aquele que precisa de ajuda, com aquele que precisa de uma palavra amiga. A Bíblia diz assim, Jesus falou sobre 2 grandes mandamentos, que se resumem em todos os outros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus falou. Mas o segundo grande mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus ensinou que nós não podemos viver na indiferença. Você vê a dor do seu próximo, a dor do seu amigo, você vê alguém sofrendo, ainda que psicologicamente, alguém de repente passando por um momento de depressão, de angústia, um momento atribulado, e você tem uma palavra amiga para trazer, e você tem uma palavra, um versículo bíblico, você tem uma oração para fazer por essa pessoa, mas você não está nem aí. Ele que vê a vida dele para lá, eu cuido da minha, eu não estou nem aí. Ele plantou, está colhendo, não é assim que dizem? Mas eu digo aos irmãos, a Bíblia diz que você precisa, Jesus falou que o segundo grande mandamento é amar ao próximo como você ama você mesmo. Então eu vejo que nós não podemos viver nessa doença da indiferença para com o próximo, para com o nosso irmão, e nem mesmo na indiferença espiritual. Eu falo aqui de 2 indiferenças: a indiferença com o nosso próximo, a indiferença com aquele que nos rodeia, com a dor daquele que nos rodeia, e a indiferença espiritual, que ainda é pior, porque se você está na indiferença espiritual, se você não pensa nem em Deus, está nem aí para Deus, vai estar com o próximo, vai estar com o outro, não vai. Então é preciso que haja essa libertação em nossa vida, essa cura em nosso meio, a cura da indiferença no nosso meio. Talvez alguém do teu lado está precisando de um saco de arroz, está precisando de meio quilo de feijão, e de repente ele está passando necessidade, você tem e pode ajudar, mas você fica indiferente à dor dele. Indiferente, irmãos, isso não é bíblico. Isso não faz parte do cristianismo, isso não faz parte do ensinamento de Jesus. Então essa indiferença, nós temos que jogar por terra essa indiferença. Temos que jogar por terra essa indiferença para com o nosso próximo e ajudar e estender a mão, porque isso é bíblico, porque isso faz parte, aleluia, do ensinamento de Jesus. Se você está entendendo essa mensagem aqui hoje, você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Vença a indiferença, não fique indiferente. Essa mensagem de Jesus aqui no Getsêmani, sofrendo e os discípulos dormindo, nos trata de indiferença. E outra coisa eu digo aos irmãos: não seja indiferente com as coisas de Deus, não seja indiferente com as coisas do Senhor. Tem crente que não ora mais, que não busca mais,
Tem crente que não gosta, não vem mais para a casa do Senhor, ou quando vem forçado. Não seja indiferente, não seja indiferente. Olha para o Senhor, olha para Jesus. Olha, Deus quer abençoar você e você está indiferente com a tua vida espiritual. Se você continuar na indiferença, o teu destino não será bom, o teu futuro não será bom. Então saia da indiferença e volte a caminhar nos trilhos, no caminho do Senhor, obedecendo a voz de Deus, ouvindo a voz do Senhor, sentindo a presença do Senhor, orando mais, jejuando mais, sendo um crente fiel na palavra, na escola dominical, nos cultos. Um apelo que eu sempre tenho feito aqui como pastor é que os irmãos venham nos cultos, culto de oração, irmãs do ciclo de oração, venha para o culto de oração às sextas-feiras, venha buscar e clamar ao Senhor. A igreja está aberta para você clamar ao Senhor, chorar aos pés do Senhor aqui, juntamente com a igreja, com os outros irmãos aqui, chorar e clamar aos pés do Senhor Jesus. A porta está aberta e ainda assim muitos irmãos, muitas irmãs têm sido indiferentes à busca ao Senhor. De repente o teu lar, a tua família está caminhando a passos largos para o abismo, e você, vendo isso, está sendo indiferente por não vir nas orações, não frequentar os trabalhos, não ser fiel ao teu Deus, não buscar mais ao teu Deus. Mas nesta noite, ouça a voz de Deus dizendo: joga fora a indiferença e vem ser um crente de verdade na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus está falando ao nosso meio, irmãos. Deus está falando aqui conosco sobre a indiferença. A indiferença é falta de preocupação com o sofrimento do outro. É um pecado que nos afasta do próximo, nos afasta do outro, nos afasta de Deus. Nós vemos, por exemplo, a compaixão de Jesus. Jesus demonstrou compaixão, irmãos, em todo o evangelho. Jesus sempre demonstrou o quê? Compaixão. Você se lembra quando Jesus olhou para a multidão, em certa ocasião, está em Mateus capítulo 9, e o versículo 36, quando Jesus olha aquela multidão, ele sai do barco, ele olha aquela multidão, e ele sente compaixão, uma compaixão tão grande por aquela multidão, né? E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquela multidão, sentiu grande compaixão, porque eles eram como ovelhas. Jesus viu eles como ovelhas que não tinham pastor. Jesus viu eles como pobrezinhos, como necessitados. Jesus teve grande compaixão. Jesus se preocupou com a dor deles. Jesus se preocupou com a alma deles. Jesus se preocupou com o sentimento daquela gente. E a Bíblia diz que Jesus foi movido de grande compaixão. Grande compaixão. Eu vejo que Jesus teve tanta compaixão pela humanidade, que Jesus, quando andou aqui nesta terra, nos evangelhos citam isso, Jesus, ele se preocupou tanto que ele curou os enfermos. Se você abrir em Lucas capítulo 9 e o versículo 11, Lucas capítulo 9 e o versículo 11, eu vou ler junto com os irmãos. Lucas capítulo 9 e o versículo 11, olha o que diz a palavra do Senhor sobre a compaixão que Jesus sentiu. Lucas capítulo 9 e o versículo 11, olha o que diz. Diz assim: mas as multidões souberam disto, e seguiram. Ele as acolheu, Jesus acolheu a multidão e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Olha a compaixão de Jesus pela multidão. Olha a compaixão de Jesus por você. Você acha que Jesus olha para você, ele não tem esse mesmo sentimento de compaixão e misericórdia? Você acha que se você for Jesus, você acha que Jesus não vai te curar? Ele vai te curar. Por quê? Porque ele tem compaixão por nós. Eu vejo ainda, irmãos, que Jesus, além de curar os enfermos ainda, porque olhava com compaixão, ele alimentou aqueles que estavam famintos também. Você se lembra lá em Mateus capítulo 14, se você puder abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 14 e o versículo, Mateus 14 e o versículo 14 ao 21, quando a palavra de Deus diz assim: quando ouviu esta notícia, Jesus se retirou do barco em particular a um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, a Bíblia diz aqui, ao cair da tarde,
os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Despede essa multidão para que nós possamos ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: eles não precisam ir. Vocês peguem, dê de comida a eles, dê de comer a eles. Os discípulos disseram: nós não temos aqui, Senhor, a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Como é que a gente alimenta uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos? E aí então Jesus disse: então traz aqui para mim. E Jesus ordenou que a multidão se assentasse sobre a grama. A multidão se assentou. E essa multidão, irmãos, era muita gente, tá? Só as pessoas que Jesus alimentou foram 5.000, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você pode pôr aí pelo menos umas 7.000 pessoas no mínimo, né? É uma multidão que Jesus alimentou. E a Bíblia diz assim, que Jesus então, né, deu graças, partiu o pão, foi partindo o pão. Jesus pegou aqueles, 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pegou e foi partindo aquilo. Foi partindo, e foi multiplicando, né? E aí foram enchendo os cestos foram sendo cheios. Jesus diz: vai, reparte com a multidão aí. Foi partindo, e a coisa só multiplicando. 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão de pessoas. Por que ele alimentou? Porque ele sentiu compaixão dessa gente. Não despede essa gente de qualquer maneira, não, com a barriga vazia. Vamos alimentar essa gente. Vamos alimentar. E Jesus fez o milagre, porque ele sentia compaixão, ele se preocupou com aquelas pessoas. Eu vejo ainda que Jesus não foi indiferente àquela mulher que foi pegando o ato, adulterando, e pela lei ela deveria morrer apedrejada. Mas Jesus é movido de íntima compaixão por aquela mulher. E Jesus vindo, trazendo graça também àquela mulher. Jesus então diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus agachou e continuou escrevendo no chão com o dedo. E de repente aqueles homens foram largando as pedras e indo embora um a um. E então Jesus olha para aquela mulher: cadê os teus acusadores? Cadê aqueles homens que queriam te apedrejar e te matar? Ela diz: Senhor, eu não sei, eles foram todos embora, não ficaram nenhum, Senhor. E Jesus falou: eles não te condenaram? Nenhum deles, Senhor, me condenaram, foram embora. Jesus disse: nem eu te condeno, filha. Você vai e não volte a pecar mais, não volte a fazer de novo. Perdoados estão os teus pecados, mas você não volte a entrar nesse pecado novamente. Jesus teve compaixão daquela mulher. Jesus salvou aquela vida que estava condenada à morte. Por quê? Porque ele sentiu o quê? Compaixão. Ele não foi indiferente com a humanidade. O maior exemplo, irmãos, de compaixão é o próprio Jesus. Eu vejo ainda, irmãos, que Jesus ensinou. Você lembra daquela parábola, a parábola do bom samaritano? Que Jesus contou essa história, essa ilustração, parábola e ilustração. Isso não aconteceu de verdade, é uma história que Jesus contou para mostrar algo grande. Jesus contou essa história para exemplificar algo. E a Bíblia diz que Jesus contou essa história e desceu então um homem para ir a Jerusalém. E no caminho os salteadores, os bandidos, pegaram aquele homem e maltrataram, machucaram, espancaram aquele homem, roubaram aquele homem, deixaram ele quase morto pelo chão, pela estrada fora. E de repente Jesus contou que passou um religioso, um sacerdote, um homem grande ali do templo, né, um homem respeitado, o homem da lei, que sabia da lei, sabia das escrituras. O sacerdote passou e olhou aquele homem caído e não socorreu aquele homem, mas ele passou e deu a volta e foi embora e largou aquele homem ali abandonado. E de repente também veio um levita. O levita também cuidava da casa do Senhor, era religioso, estava na casa do Senhor também, cuidando das coisas de Deus, era separado para cuidar das coisas do Senhor, era religioso. E o levita veio e passou e olhou aquele samaritano caído, quase morto, olhou e em vez de socorrer, deu a volta e foi embora, abandonou aquele homem quase morto ali. Olha a indiferença, olha Jesus ensinando sobre a indiferença. E de repente vem um samaritano. O samaritano veio, o samaritano nem era religioso, ele nem era um homem importante, ele nem era sacerdote, nem era levita, nada. De repente esse camarada nem religião tinha, mas ele veio e ele se moveu de compaixão por aquele homem que estava caído, quase morto. Ele foi lá e a Bíblia diz que ele cuidou das feridas, limpou as feridas daquele homem, cuidou dele, levou ele para uma estalagem, deixou ele lá, né, hospedado em uma estalagem, pagou ali a hospedagem desse homem, disse: olha, cuida dele,
ele, o demais eu te dou quando eu voltar. Cuida deste homem aí, com todo carinho. Irmão, Jesus ensinou que nós devemos amar ao próximo. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é esse samaritano que foi lá e socorreu. Da mesma forma, nós temos que socorrer aos outros. Nós temos que nos preocupar com as pessoas. Isso é o quê? Isso é você ser curado da indiferença. E Jesus deu a solução, deu a cura para a indiferença. E a cura é essa, irmãos, nós nos preocuparmos uns com os outros. Nos preocuparmos uns com os outros e não ficarmos alienados ao que está acontecendo. E não ficarmos com raivinha uns dos outros, o que está acontecendo. Mas se preocupa com o teu irmão. Se preocupa com esse que está sentado do teu lado. Se ele precisa de uma palavra, dê uma palavra de ânimo para ele. Não aquela palavra de destruição, aquela palavra que vai dar errado, aquela palavra de doença, aquela palavra que não dá certo. Não, traz uma palavra que vai construir na vida dele, uma palavra que vai edificar a vida dele, que vai animar ele, que vai colocar ele de cabeça erguida. Uma palavra, irmão, Jesus colocou na tua boca a palavra abençoadora. E por que você não usa essas palavras para abençoar o próximo? Glória a Deus, aleluia. Então tenha compaixão. Abre a tua boca para abençoar. Abre a tua boca para abençoar o teu filho. Abre a tua boca para abençoar a tua filha. Abençoar o teu pai, a tua mãe, a tua família. Abençoar o teu vizinho. Para de xingar o teu vizinho, abençoa ele. Ora por ele. Você tem palavras abençoadoras na tua boca. Então se preocupa com as pessoas. Se preocupa com o próximo. Se preocupa com a dor daquele que está ao teu lado. A Bíblia ainda vem dizer, irmãos, que nós devemos praticar essa compaixão. A Bíblia, para nós terminarmos, né? Eu disse que nós íamos terminar um culto um pouco mais cedo hoje. Eu vejo, irmãos, em Filipenses capítulo 2, para nós terminarmos, em Filipenses capítulo 2 e o versículo 5. Filipenses capítulo 2 e o versículo 5. Diz assim: que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Repita esse versículo. Que vocês tenham o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Aquele Jesus que olhou para aquela multidão e sentiu compaixão, porque eles eram como ovelhas que não tinham pastor. Tenham esse mesmo sentimento. Aquele Jesus que viu os leprosos e curou os leprosos porque teve compaixão deles. Tenham o mesmo sentimento. Aquele Jesus que perdoou aquela mulher que estava condenada à morte. Tenham o mesmo sentimento. Aquele Jesus que trouxe palavras abençoadoras nos lares. Tenham esse mesmo sentimento. Esse Jesus que, quando viu a multidão com fome, uma multidão que veio a pé para seguir ele, e viu aquela multidão, e os discípulos disseram: vamos embora, despede essa multidão aí, para essa multidão ir embora e vamos descansar, Jesus, mestre, vamos descansar. Você precisa descansar, mestre. Jesus disse: não vamos despedir eles de barriga vazia, não. Eles estão com fome, eles andaram longe a pé, vieram aqui para receber uma palavra, eles vieram. Não vou despedir eles assim, não. Vai ter bênção para eles também. E Jesus fez o milagre. Este mesmo sentimento, irmão e irmã, você tem que ter no teu coração. Agora, tem uma coisa: você também não pode ficar como os discípulos. Enquanto Jesus trabalha, você dorme. Enquanto Jesus está ali, né, orando, você dorme. Enquanto Jesus está se agonizando, você dorme. Você está com sono pesado. Desperta desse sono espiritual. Desperta. Hoje a mensagem de despertamento também para a tua vida. É hora de você se despertar concernente às coisas espirituais. Jesus morreu na cruz por você. Jesus deu dons aos homens. Jesus morreu na cruz para te abençoar, para te dar dons, e você está adormecido. É hora de você acordar e tomar posse das bênçãos que Deus preparou para você. Aleluia, glória a Deus. Se você está entendendo essa mensagem que Deus traz ao nosso coração hoje, uma mensagem de despertamento, para você sair da indiferença, pensar no próximo, pensar na sua vida espiritual, pensar que se você continuar do jeito que está, você vai para o inferno, e Deus pode tomar a tua vida em um estalar de dedo. Deus pode tirar o teu fôlego, e a tua alma, para quem está preparada a tua alma, para o céu ou para o inferno, você tem que parar para refletir. Desperta, acorda, sai da indiferença, levanta pelas madrugadas para orar, levanta pelas manhãs para clamar ao Senhor, levanta para ler a Bíblia, leia a palavra de Deus, seja alimentado na tua casa,
Vem para a igreja buscar em oração. Vem para o culto de estudo bíblico. Vem para o culto de quinta-feira. Sexta-feira dobra o joelho e ora e derrama lágrimas na presença do Senhor no círculo de oração. Irmãos, a porta está aberta. A oportunidade está aberta para você. E você não pode em nenhum momento orar junto com Jesus. Tem que ficar o tempo todo adormecido, indiferente. Se coloque de pé, eu quero orar por você hoje aqui. Nós vamos orar juntos aqui, porque o Senhor, aleluia, vai mandar embora a indiferença da nossa vida hoje. Se tem alguém vivendo na indiferença, é a hora de você se aproximar mais do Senhor agora. Não viva na indiferença, saia da indiferença. Saia da indiferença, irmãos. Nós vamos orar agora. Se você puder colocar a mão no teu coração, coloque a mão no teu coração e peça ao Senhor: Senhor, me cura da indiferença. Me faz um crente de verdade, Senhor. Irmãos, não adianta você querer viver só da fé. Você tem que praticar as obras também. E praticar as obras é sair da indiferença, é ajudar uns aos outros, é amar uns aos outros, é segurar as mãos de uns aos outros para que ele não vá para o inferno, não caia no abismo. Desperta, igreja, desperta, crente, desperta, irmã, e vamos abençoar. Não é tempo de falarmos mal uns dos outros, de criticar o pastor, criticar a irmã, criticar o irmão, criticar a igreja, criticar o fulano. Não é tempo disso. É tempo de nós despertarmos e liberar a palavra de bênção, liberar a palavra de bênção, liberar a palavra de amor, liberar a palavra de restauração, liberar a palavra de libertação, liberar a palavra de cura, liberar a palavra, aleluia, que vai te levar e vai levar o teu irmão para a eternidade. Então abre a tua boca agora e começa a liberar a palavra de bênção aqui, aleluia, palavra de bênção. Abre a tua boca e começa a liberar a palavra de bênção agora. Se houve alguma palavra contrária que você liberou, joga ela por terra e libera palavra de bênção agora sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua família. Começa a liberar. Não fique na indiferença, não. Aleluia, ame a tua família, ame o teu próximo, aleluia, ame os teus filhos, ame essa cidade, ame as pessoas, ame o vizinho, ainda que ele não goste de você. Sabe por quê? Porque Deus te ungiu e colocou palavra de bênção na tua boca para liberar agora. Libera a palavra de bênção e a bênção vai chegar e a bênção vai acontecer. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Deus falando com a igreja, com os irmãos aqui. Eu sinto Deus fazendo milagre e alimentando os irmãos aqui hoje com a palavra dele. Aleluia, receba a presença do Senhor Jesus aí onde você está. Receba a graça do Senhor Jesus onde você está. Receba a compaixão de Jesus onde você está. Receba a misericórdia e receba a bênção de Jesus onde você está agora. Querido Deus, eterno Pai, Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor, aqui hoje. Deus, se existe algum irmão aqui que ainda está na indiferença, Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor agora, Deus, venha jogar por terra toda a indiferença, pelo poder do teu nome que é sobre todo nome. Joga por terra o nome da indiferença agora, Senhor, e aquece o coração dos teus filhos com o amor, e aquece o coração dos teus filhos com a preocupação uns com os outros. Jesus, aquece o coração dos teus filhos para se preocupar com a própria alma, o caminho que está seguindo. Deus, eu te peço, Deus, uma renovação de mente, uma renovação de coração aqui hoje neste culto. Começa a inflamar o coração dos teus filhos aqui, começa a incendiar os corações dos teus filhos aqui hoje, começa a derramar fogo nos corações aqui hoje, Senhor, para que teus filhos sejam libertos da indiferença, possam amar mais, possam, Senhor, buscar mais ao Senhor, ser crentes melhores na tua presença. Deus, eu te peço, Deus, agora a libertação da indiferença, aleluia, e o aquecimento de corações. Aquece os corações aqui que estão frios, aquele que está morno, Senhor, que o Senhor venha aquecer os corações para eles estarem firmes na tua presença. Eu oro ao Senhor Jesus por este momento, Pai, a qual o Senhor libera sobre a nossa vida, este momento de bênção, este momento da palavra de alimento. Deus, eu peço ao Senhor as tuas bênçãos, clama ao Senhor Jesus, para que o Senhor continue, Senhor, esta semana, falando ao coração dos teus filhos. Esta semana continua abençoando, liberando bênção sobre a vida dos teus filhos, Senhor, no trabalho, em casa, no decorrer dos dias. Pai, venha abençoar, venha falar, venha visitar esta irmã, venha visitar este irmão,
oração, Senhor, nas madrugadas também desta semana que está chegando. Eu te peço, Jesus, que o Senhor venha levar os teus filhos em paz para os lares nesta oração final. Leva os teus filhos em paz para os lares. Corta o laço, Senhor, corta o laço preparado para destruir este irmão, esta família agora. Os laços estão caindo por terra agora. O Senhor está desfazendo o laço agora. Aleluia, laço de maldade preparado contra você está caindo por terra, e hoje você sai livre. Aleluia, aleluia, receba esta palavra. Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, e despedimos os teus filhos em paz para os lares, em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui falando ao nosso coração. Aleluia, faça assim com a mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Irmãos, digam amém. Deus abençoe os irmãos.